estou na oitava edição do Da News Podcast e hoje eu estou com uma pessoa assim, que eu admiro muito tempo e que eu passei a admirar mais, que vocês vão saber a história o porquê dessa admiração. A minha convidada hoje é a psicóloga Luciana Aparecida Silva, que eu chamo ela de Lu, né? Então acaba que me sinto mais íntimo, mas primeiramente eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Fico muito feliz de você ter aceitado. Gente, ó, foi uma luta. Não, Dan, agora não. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou paciente dela, certo? Então, eu falo assim, Lu, vamos lá, dá uma força. Eu falo assim, não, agora não. Talvez, ela é tão esperta que ela sabia assim, vou depois. Mas ela acaba jogando a jeito. Tanto é que eu estou um pouco nervoso de estar na presença dela, porque ela me salvou e eles vão saber depois por quê. Então, primeiro eu quero que você se apresente, Lu. Fala um pouco de você pra gente. Então, primeiramente, para mim é um prazer estar aqui, mas também exigiu muita responsabilidade estar aqui com você, porque você é uma pessoa que eu admiro há muitos anos, há pelo menos 20 anos, tanto eu quanto meus irmãos, né? A nossa trajetória começou na zona rural, né, na escola, e a gente veio para a cidade estudar, e a gente tinha muita dificuldade com biologia, exatas, né? E quando você foi nosso professor, a gente pensou, onde que ele estava? Né? Por que a gente não te conheceu antes? Sabe? Porque você era genial e conseguiu fazer a gente aprender e gostar da disciplina, inclusive, e assim, um professor muito respeitoso, né? Imaginem, crianças e adolescentes vindos da zona rural, né? Tem um estigma todo e tal, e você nos olhava como iguais. Mas eu tenho que fazer isso. Eu acho que a função nossa de professor é olhar as crianças, ou adolescentes, ou adultos também, que eu trabalhei com eles já, é como se fossem filhos da gente. Eu considero como filhos. Tanto é que eu fico chocado quando eu vejo algum aluno meu que já está assim, vamos supor, mais jovem, adulto, não cumprimenta a gente. Eu falo assim, meu Deus do céu, não pode, como assim? Por quê? Isso é muita coisa familiar, né? A questão de cumprimentar, não cumprimentar, Sim, isso aí já é cultural, o berço, né? De uma isso certa mesmo. forma familiar, né? E por falar em familiar, eu já vou direto uma pergunta para você. Sim. Família necessariamente tem que ser pai, mãe, irmãos ou não? Não, de modo algum, né? Até um dilema que tem cercado nossa cultura, né? A cultura brasileira ela é muito cheia de conservadorismo, e isso prejudica, inclusive, as relações familiares, no sentido de que não dá liberdade para a gente ser quem a gente quer ser, ter autonomia, né? A gente tem as principais prisões internas, digamos, emocionais e mentais, acontecem na infância, né? Por conta desse núcleo familiar. E o que acontece? A gente vai acabar formando novos vínculos, principalmente na adolescência, né? Porque na infância eu digo que é um período muito frágil para todo indivíduo, porque ele depende totalmente dos pais ou dos avós, né? De quem cuida dele. E aí impregna na gente toda essa cultura, né? Porque a gente não tem uma escola de pais que orientem como ser pai, como é a fase do desenvolvimento das crianças e tal. Então, quando a gente vem para a adolescência, por isso que é bem complexo, a gente vai para o mundo testando nossa identidade, quem eu sou, isso é válido, não é. E aí eu brigo com as questões lá do meu núcleo familiar, né? Fica um conflito se aquilo que eu aprendi era realmente o correto. E justamente por a gente ter essa ideia conservadora de que pai e mãe é maravilhoso, irmãos são maravilhosos. Claro que tem pessoas maravilhosas. Sim, Eu, lógico. por exemplo, sou totalmente grata a Deus por minha família. Eu tenho irmãos, né, 2 irmãos e uma irmã, e assim, meu Deus, o que seria de mim sem eles? Entretanto, eu falo outras irmãs que não são de sangue, né, que estão na cidade de Tumbiara, tem uma em Caldas, que para mim são irmãs também, né? Que são pessoas assim que eu admiro muito, que eu gosto muito e que formaram vínculos fortes. E o que é importante a gente pensar? Por que se formam vínculos fortes? Né? Por exemplo, quando eu te olhava, né, como professor, minha admiração era assim, né? Quase uma pessoa das galáxias, né? Sério, assim, de uma honra, né? Eu digo que, claro, eu tive professores incríveis. Sim. Né, de todos que passaram por minha vida, tem apenas um que assim, eu poderia pontuar algumas questões negativas, mas a maioria foram maravilhosos. E eu digo, como eu disse para você já, né, em terapia, e já disse para outras professoras que passaram aqui pela clínica, que vocês são luzes, sabe? Pessoas que seguram uma lanterna para a gente caminhar,
né? Porque você, com a sua postura, sua moralidade, sua ética, sabe, sua paixão por ensinar, trouxe isso pra gente. E a gente acaba internalizando e dizendo, poxa, eu quero ser daquele jeito, né? Então, por que que os vínculos se fazem? Né? Eu voltando aí aos vínculos. Porque a gente acaba é, administrando conflitos muito grandes com pessoas que surgem na nossa vida. Sim. Do nada. Parece que são presentes de Deus, assim, né? Porque, assim, às vezes as pessoas chegam até nós e falam assim, nossa, você foi tão importante na minha vida, né? E eu É digo que muito gostoso ouvir isso, né? sim, é muito bom, mas as pessoas não têm ideia, e que bom que eu tô aqui para falar isso, né? Muita gente diz, Lu, é muito difícil ouvir as pessoas, é muito pesado o fim do dia. Claro que a gente faz acompanhamento terapêutico, né? Eu tenho minha psicóloga também, porque a minha mente é o meu Eu fico trabalho. pensando nisso. Por Sim, exemplo, você recebe várias informações, mas você também tem que dilacerar essas informações que você recebe. Aí você tem uma terapia também, sim, é tem, regularmente. é regular, é semanal. A Jéssica, incrível, Jéssica Costa, hoje a gente faz online, ela mudou para Minas Gerais. E ela, né, eu digo que um terapeuta, ele acaba sendo uma âncora, sabe? Um lugar de segurança. Quando a gente não está bem, porque no que ela me ajuda? Né? Claro que ela não faz uma supervisão, porque existem também psicólogos que dão supervisão para outros. Então, de repente, eu estou com um caso muito complicado e eu vou discutir aquilo com o psicólogo, né? Sim. Nesse nível de sigilo e ética. Mas a Jéssica, ela me ajuda com as questões pessoais mesmo, porque todos nós temos questões pessoais, né? Vocês têm uma questão que eu acho interessante quando vocês falam que vocês são muito éticos. A psicologia a gente vê muita ética, mas tem aquela questão de, por exemplo, não, eu não posso atender tal pessoa porque eu tenho vínculo com a pessoa, ou seja, parentesco, ou porque eu conheço de uma roda que eu frequento. Tem isso? Como é que funciona essa questão? Como é que vocês se posicionam nessa questão? Por exemplo, eu fui seu professor, Sim. mas a gente fazia uma lacuna que a gente não tinha conversado, tinha né? 20 anos, né, de intervalo, pelo menos. Tem isso. Então, assim, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu comigo. Eu passei por vários momentos na minha vida. E nesses momentos, há muito tempo, desde os 6 anos de idade, por isso a marca da idade é muito forte, tanto é que eu comecei a escrever um livro meu, uma autobiografia, que aí eu tive que parar essa autobiografia, porque eu comecei ela no meu primeiro dia de aula, que eu lembro nitidamente como o que aconteceu e que vocês vão ver futuramente quando eu lançar o livro. Então, tinha toda essa lacuna por todas as problemáticas que eu passei, adolescência, juventude, posicionamento, enfim. Tudo isso, e eu cheguei num limite que eu não conseguia. Meu sobrinho falava assim, Júnior, você tem que fazer terapia. Júnior, você tem que fazer terapia. Porque ele já fazia há muito tempo. Sim. Aí eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer terapia? Tá, eu tenho PASGO, na época eu tinha PASGO, tal, tinha plano de saúde, como é que eu vou fazer? Eu vou sair daqui de Piruzinho. Como eu dava aula todo dia para Goiânia, eu vou matar serviço, como é que faz? Não tem como. E de repente, parece que Piruzinho não tinha mais psicólogo. Tinha os específicos, né? Não é que não tinha, tinha específico. Psicólogo de trânsito, o quê? Camadas específicas. Sim. Só que eu cheguei no limite tão grande, gente, porque igual essa entrevista está vindo hoje, praticamente nos últimos dias do mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, e eu fiz questão que fosse também, porque é um símbolo, simbologia, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu quero só para vocês entenderem a minha relação com a doutora Luciana, a Lu. Então, eu estava no limite assim que eu cheguei por vários assuntos que não são interessantes contar agora e também nem quero contar agora não. E entre esses assuntos eu cheguei a um momento que falei assim, cara, eu não vou dar conta mais, eu não vou dar conta mais. E por sinal, eu frequentava um lanche do irmão dela, né, daqui da praça, aqui da Matriz. Aí a cunhada dela me conhecia, foi minha aluna também, a Cris. Ela foi minha aluna, aí ela falou assim, por que você não procura a Lu? Ela foi me deu o telefone da Lu. Mas eu não tinha falado nada pra ela, mas ela viu que eu tava bem. Porque quem me conhece sabe que quando eu tô bem, quando eu tô rindo. Quando eu só tô rindo é porque eu tenho humor. Eu me conheço pelo meu humor, né? Recentemente eu falei isso pra você. Então, eu tô na terapia com a doutora Luciana tem 1 ano e 8 meses, só que eu cheguei num limite tão grande que ela falou assim, vamos ter que fazer uma medicação. Exato. Aí ela me indicou que eu fizesse com um psiquiatra, eu fui, agora eu estou medicado. É muito louco e muito interessante. Louco porque louco todos somos. Mas é muito interessante você conseguir se ver naquele momento que você estava fragilizado. Hoje eu consigo me ver.
Logicamente, é uma coisa que é processo, né? O famoso Exato. processo, Exato. que é pro resto da vida. Porém, a gente vai ficando mais neutra em alguns momentos, vai tendo uma neutralidade. Por isso que eu quis contar para vocês essa minha questão da terapia com a doutora Luciana. Eu falei assim, cara, nada mais justo que eu pegar ela e ela vai comentar muitas coisas e algumas dúvidas que eu tenho com ela também. Quando nós falamos dessa questão da minha infância, e também eu acredito que também possa acontecer a alguns pacientes seus adultos ou jovens adultos, né? Hoje está sendo muito procurado a terapia, depois da pandemia, tem sido muito procurado? Nossa, demais, né? O que a gente percebe? Há uma percepção maior do quanto é importante cuidar da saúde mental, né? Então, assim, eu fico, por um lado, grata por as pessoas estarem percebendo e procurando ajuda, Mas preocupada. Né? Preocupada, mas assim, já era esperado. A gente já esperava isso no pós-pandemia. E a gente na pandemia, a gente ouvia assim, vai ter um novo normal. Então o novo normal é isso aí? O novo normal é a quarta onda, que é o que está acontecendo. Né? A gente tem a sensação de que está todo mundo muito irritado, que está todo mundo muito eufórico, que o tempo está escapando pelas mãos. Né? Tem um teórico que eu gosto muito, que é o Bauman, e ele diz dos tempos líquidos, né? Que tudo escorre. E a tecnologia trouxe muito isso, né? Dessa agilidade que você vivencia uma semana, por exemplo. Parece que ontem foi domingo, né? Eu me reuni no domingo, como todo domingo eu reúno com a minha família, né? A gente teve alguns episódios também mais tristes no domingo, um amigo que se foi, mas assim, a gente teve um almoço, partilhamos em família, e aí de repente eu penso, poxa, parecia ontem. E não é ontem, hoje é sexta. Então a correria, né? A tecnologia, a gente está muito conectado em tudo, faz o tempo parecer mais rápido. Né? Parece que aquilo escapa pelas nossas mãos. Você falou tecnologia, você acha que a tecnologia ajudou, acelerou esse processo que a gente está passando, que está sendo contínuo de, vamos dizer assim, doenças mentais? Eu posso falar assim? Pode. Né? Eu acredito que sim. Por quê? Porque a gente não tem regras. Como a tecnologia chegou de uma vez, ela veio meio que como de açoite. Pegou a gente meio de surpresa, né? Tanto é que a gente está tentando regulamentar. Né? Existe uma ideia do governo, inclusive, de proibir celulares nas escolas. Eu vi essa semana. Né? E eu acho isso fundamental, porque eu acredito que a gente precisa estar num lugar só. Por exemplo, esse momento que eu estou conversando com você, a gente não está conectado. Né? E isso é importante, porque a gente está inteiro aqui. Quando a gente pensa aqui, por exemplo, no campo da terapia, né? Por que funciona tanto? Porque eu me desligo do mundo e eu me conecto a mim. Muita gente pensa assim, poxa, o terapeuta é muito bom, né? Não, o terapeuta ele está aqui para conduzir você a se ouvir. Né? Se você parar para pensar, por exemplo, o processo terapêutico que você vivenciou, é você se escutando. Né? E o quanto é louco que você passou. Né? Que é ter, primeiro, né, a gente fala que os processos, né, de cuidado mental, ele envolve perceber. Então, primeiro eu percebo o que está acontecendo. Nossa, eu fiquei nervosa. Nossa, eu fiquei tímida. Nossa, eu fiquei insegura. Tive medo. Primeiro eu percebo. E aí depois, como a gente tem uma sociedade novamente conservadora, vem o julgamento. Nós temos uma sociedade conservadora e que muitos gritam para ser conservador, né? Sim, né? Assim, acham legal isso. Né? Exaltam o autoritarismo, né? O perverso, inclusive, né? Tem pessoas que gostam de oprimir o outro, né, de instigar o outro à briga. Isso é terrível, né, como eu te falei, e faz parte dessa quarta onda também. E aí o que acontece? A partir do momento que eu percebo um erro, o que eu lembro? Do meu pai, da minha mãe, da minha avó, que era rígida, brava, aí eu me puno. Falhei, né? Chicoteia. Se chicoteia. E aí o que a gente precisa? Se acolher. Né? Quantas vezes você ouviu essa palavra aqui? Se acolha, e às vezes a gente não entende. Fala, mas como assim? Eu não entendia, eu falo assim, cara, mas eu preciso de acolhimento das pessoas. E eu vi que eu tinha que me acolher primeiro. Sim. Primeiramente, eu tinha que me acolher. Exato. Né? Quando a gente está falando até que essa questão da tecnologia, que é uma coisa que a gente vê muito isso, nas redes sociais. Né? A gente vê muito nas redes sociais, vamos supor, Instagram, TikTok, onde as pessoas buscam a perfeição física, né? Estar perfeito fisicamente. Eu não posso envelhecer, eu não posso ter cabelos brancos, eu não posso a pele cair, eu não posso murchar, eu não posso emagrecer tanto, igual eu falei para você, né? Nem engordar também. Então a gente vê que a gente procura
às vezes, alguns modelos que não competem a gente, que não valem pra gente, que não servem pra gente. Exato. Logicamente, eu faço um teste, como eu estou falando assim, pessoal, com coisa que eu sou o wise da questão. Não, eu também tenho esses defeitos também, Aprendendo. e vários. Eu vou aprendendo. Eu estou conseguindo me adaptar a tudo isso. Exato. Então, quando a gente vê até algumas pessoas falando assim, gente, eu queria ser igual a tal pessoa, eu vou fazer igual. Eu falo assim, não dá pra ser. Eu sei e eu me olho e me conheço. Por que eu estou falando isso pra você? Que quando eu vou fazer fotografia, é muito engraçado isso. Quando eu estou como professor, porque hoje eu estou como analista, né, de um laboratório grande aqui na cidade, e eu passei minha vida inteira também como professor, né? Eu peguei uma boa parte sendo professor e também biomédico, que eu sou biomédico. Aí o que acontece? Mas na escola, como o exemplo meu maior foi na escola, mesmo dando aula, ministrando aulas, aí eu quero fazer foto dos meninos para algum trabalho de colégio mesmo, porque tem a ética, né, que eles assinam para a imagem, direito de imagem deles no colégio. Aí tá todos, não é crítica, porque eu sou uma pessoa aberta às religiões, mas todas psicografando, eles não mostram o rosto. Mas aí você vai no TikTok dele e nos Instagrams, está todo mostrando o rosto, fazendo com a língua para fora. Né? Que até eu faço também, logicamente. Sim. Então a gente vê isso como... Eu falei assim, então tá. Porque quando alguém está fotografando você, por exemplo, se eu pegar a minha máquina e fotografar você, aquela visão que você vai ver depois, vai falar, mas esse aqui sou eu. É porque eu estou vendo um ângulo seu, que de repente você não via. Entendi. Você entendeu? Por isso que muita gente, até eu vejo muito isso, atores que se falam assim, eu não gosto de me ver em vídeo. Eu já vi, essa semana eu vi. Atores que falam assim, eu não gosto, não me assisto. Porque eles não se identificaram. Eu já gosto. Eu gosto mais de fotografia do que vídeo, mas eu estou aprendendo a trabalhar o vídeo. Né? Porque eu tenho quase 40 vídeos, viu, pessoal? Tá tudo aí, no Daninhos Podcast. Antes era Dan Talk Show. Então, é tudo se aprender. Então, o adolescente, a criança não gosta da foto porque ele gosta de tirar foto, porque ele sabe o ângulo que ele vai ficar bem na cabecinha dele. Mas todo mundo vai ver uma outra pessoa. Quando eu vejo você, é o mesmo que o seu filho está vendo, que a sua filha está vendo, que o seu irmão está vendo, né? Então tem essa questão aí que pega muito na gente. Eu fico preocupado com a questão dos filtros que a gente usa. Sim, é lógico que a gente usa filtro. Mas é ficar totalmente dependente. Sim, muito interessante. Quando você fala desse adolescente, né, que tem medo de ser fotografado, achei muito legal, porque assim, a fotografia é algo que eu sou apaixonada, né, eu gosto de imagem, de cenários, a natureza me encanta em tudo, né, e aí eu fiquei pensando assim, nossa, né, eu fui viajando pelo que você falou, né, então assim, quando você fala, a gente quer repetir tudo, e a questão não é só um cabelo branco ou só um corpo, a gente está repetindo humor, né? Às vezes a gente até vê memes, né? A pessoa tá aqui toda, aí vai pra foto sorrindo, né? E aí dentro não se sabe como está, né? Então o que é interessante? Me veio aquela música do Pink Floyd na cabeça, eu não lembro o nome, que eles vão em filas caindo numa máquina que moe... The Wall. Que eles vão se moendo, né? Então assim, me deu a sensação... E já caiu até neném essa música. Sim! E aí eles vão na máquina para cair e ficarem unos, né? Digamos assim, vão virar salsicha, no caso, né? Uma carne moída unificada, ou seja, ninguém é diferente de ninguém. Um prêt-à-porter igual. Sim, é muito interessante, né? Eu quero ser diferente, mas estou na mesma fila. É interessante que a gente vê nas imagens do adolescente essa foto que você falou, né? Da língua para fora e tal. E lá eles podem. Mas é interessante quando você me traz a fotografia, porque o que parece? A fotografia, eu te dou a permissão, né, para me fotografar e você encontra esse outro ângulo. Mas será que esse adolescente está pronto para permitir que o outro o veja? Entende? Então ele tem a permissão para ele se fotografar. Olha que interessante. Ele acha assim, eu com meu celular, porque o celular virou quase que uma extensão do nosso corpo. Não, lógico. Né? Eu falo que é a extensão da mão. Sim. E aí ele tem essa liberdade consigo mesmo, mas não consegue permitir que o outro o veja. Mas aí eu vou entrar no outro quesito com você. Ele não permite que o outro veja, mas ele é suscetível a seduções, né? O adolescente é suscetível a seduções. Nós somos suscetíveis a seduções. Por vezes a gente é seduzido por olhares, por palavras, aprovação, né? Aprovações.
né? Amores, né? Sim. E eu vejo isso muito e tem vindo muito à tona essa questão quando as crianças, adolescentes, menores, vamos dizer assim, ou até mesmo adultos, mulheres são seduzidas, vamos supor, por homens mais velhos, Sim. ou talvez até mesmo por mulheres mais velhas, são seduzidos. Exato. E aí cai muito naquela vala da questão da identidade sendo sucateada e jogada para vender num território que a gente fala que é o buraco negro da internet, nas deepfakes, né? Nas deepfakes. E também isso é muito complicado, isso complica muito. E isso leva muito adolescentes para terapia, não leva? Quando se descobre, ou pode acontecer da criança, eu já estou até viajando aqui, pode acontecer de ter um fato assim e ela guardar para si. Sim. Pode acontecer de tudo. E depois, futuramente, daqui uns 20 anos, ter um blackout aí na pessoa, né? Então, a gente até nomeia como crimes, né, de internet, essa exposição, né, não autorizada de imagem, de conteúdos, é crime, né? Só que também uma tipificação no crime nova, é coisa de uma década no máximo, eu acredito. Então, assim, o que é perigoso, na minha opinião? Porque uma criança e uma adolescente, ele precisa de um adulto monitorando. Só que diversas vezes nós adultos estamos também no celular. A gente não está conseguindo monitorar o outro, nós não estamos conseguindo ver o outro. Eu acho tão interessante, né? Às vezes eu estou no trabalho. Ontem aconteceu isso. Aí a colega chegou, foi ao bebedouro no ambiente que a gente estava, na Copa, e aí depois que ela pôs a água e bebeu, ela olhou para cima, né, para o lado, levantou a cabeça e viu que a gente estava. Eu e uma outra colega no ambiente. Ela disse: olá, bom dia, sabe? Então, assim, o celular, ele é primeiro de tudo e ele me tira dessa relação com o outro. Por isso que a gente está adoecendo muito, né? Porque o ser humano, ele é um ser social, né? Quando você fala, às vezes a gente cai em paixões, em desejos, né? Sedução, a questão da curtida, do comentário. Não, né? não que não aconteça paixões correspondidas, amores, olhares correspondidos. Sim. Mas muitas das vezes a gente vê isso que você está comentando também. Isso. Só que acontece até crimes em extensão maiores, né, de pessoas que chantageiam em troca de dinheiro, né? Então, assim, a pessoa acaba por uma vergonha muito intensa, né, um medo de falar, porque a gente tem medo de comentar. Lembra quando eu falei da punição? Nossos pais punem, então eu tenho medo, né, de comentar. Porque com quem que eu comentaria? E às vezes acontece até dentro de casa, né? Sim, muitas vezes. Então, qual que é o resultado em diversos casos, professor? Infelizmente, né, a gente teve um caso desse, gente, se eu não me engano, em Goiânia, daquela moça do Whindersson Nunes. Sim. Ela foi colocada como uma possível affair dele, uma coisa assim, e aí ela se matou, sabe? Porque chegou muita coisa nela e ela não deu conta. Né? Porque assim, a gente sabe que, por exemplo, a nossa entrevista, a gente queria que o mundo inteiro assistisse, né? Que a gente ficasse famoso, sei lá, né? Fosse assim, patrocinado por alguém, não sei. Né? A gente tem essa ideia, né? De que chegue alguém, de que o nosso assunto possa acender. Atingir, né? Quer que atinja. Novos questionamentos, inclusive, né? Porque eu digo que não é a pergunta que traz nosso alívio, mas, aliás, não é a resposta, é a pergunta nova. Né? Quando a gente chega cheio de certeza, isso é muito perigoso. Então a gente deseja que isso atinja muitas pessoas, mas, por exemplo, num caso de um vídeo que viraliza, ele chega no mundo inteiro, assim, em questão de minutos. Então, como é para um adolescente ser exposto a isso? Então, infelizmente, a gente tem que ter extrema cautela. Porque se acontece um vazamento de algo, e às vezes é uma informação simples, como é que né? você tem cautela com criança? Como é que você faz? Você tem filhos pré-adolescentes, como é que você lida com isso? Então, é um desafio todos os dias, né? Hoje, inclusive... Quando é mãe, não dorme. É verdade isso mesmo? Então, a gente dorme se o filho dormir, né? Porque, por exemplo, o Enzo, que tem 9, assim, e aliás, eu vou aproveitar para falar, né? Quem não sabe, quem me segue sabe. Que eles veem os filhos na rua e falam, a Luciana tá por aqui. Porque todo mundo conhece eles, né? E eu sei que tem restrição pra gente não expor os filhos, porque as pessoas podem usar isso. Eu tenho um pouco de medo, mas também não quero deixar de viver a vida, em tese. Porque mas eu vejo isso muito. Eu vejo vocês quando você vai pra fazenda. Adoro. É a melhor coisa que porque vai trazer para eles um registro memorial e sensorial incrível. É igual perfume. Sim. Perfume é o seguinte, vou dar uma dica.
Dica de perfume, hein? Mas não é dica do nome do perfume, não. Quando você for viajar, vamos supor que você vai de férias. Nós estamos vamos entrar em outubro, setembro, outubro. Você vai de férias em fevereiro do ano que vem, vai viajar de férias. Vou dar uma dica. Você vai, comprou sua passagem em determinado local. Juntou seu dinheirinho, eu tenho dinheiro suficiente para viajar. E foi. Compre um perfume diferente e use na viagem. Porque quando você voltar e sentir o cheiro do perfume, você vai sentir e vai lembrar de tudo que você passou. Olha aí, que maravilha, né? É incrível. Uma excelente dica. Eu sou muito de cheiros, inclusive, né? E faço muita questão de levar meus filhos para esses lugares, né? Só tentando essa interlocução de como eu lido com isso. Eu tento tirar eles a todo custo do celular. É muito difícil, né? Eu moro só com meus filhos, então, assim, não temos uma rede de apoio, né, forte para lidar com isso. Então, é o chamado mãe solo, né? Eu sou uma mãe solo. Claro, eu tenho apoio da minha mãe, mas não acho que ela tem que ficar com esse peso sobre ela. É diferente, né? Os tios são assim, tudo, né? O Deca, o Chupeta, a Adriana, os cunhados, as cunhadas. Chupeta, um abraço pra você, meu irmão. 1000 abraços, meus irmãos. Minha mãe, ela é uma pessoa gigante, claro, veio de um lugar de muita dor, muito sofrimento, né? Assim, aos 4 anos foi morar em uma casa de outras pessoas em troca de alimento, trabalhava em troca de alimento, né? Então, assim, é muito drástico como foi a vida dela. Mas o que eu faço com meus filhos? Eu tento tirar eles e tento me corrigir também, né? Eu estou nos últimos meses tentando tirar o celular de mim, né? Por quê? Porque eu preciso estar integral com eles, porque o tempo escapa, por mais que é cansativo, professor. Por exemplo, Eloá está com 12, faz 13 agora. Então, assim, até os 10, você tem muito essa criança perto, sabe? Depois ela vai criando. Depois ela vai, né? As asas e vão precisa. crescendo, né? E precisa, lógico. Tem uma canção, até publiquei no meu feed, Happy Hair. E é uma canção que me provocou milhões de coisas. Até convido, se vocês darem uma pesquisada, me causou estranhamento e dor, né? Ao mesmo tempo, surpresa. O Enzo descobriu a música, né? Acho que no Reels do Instagram, e ele cantava a música e queria que eu aprendesse a coreografia com ele. Eu tento tirar essa parte do dia para ficar lá tentando aprender coreografia, né? Faço muita palhaçada. A Eloá diz que eu sou muito atentada. Mãe, você é muito atentada, porque eu sou muito intensa. E aí o Enzo pegou e me mostrou essa canção numa sexta. E no sábado eu tive um conflito com a Eloá. Um conflito assim entre limites e acordos. E aquilo me confundiu muito, porque você fica muito na dúvida do que até que ponto é um limite para a criança e até que ponto você pode abrir mão. E naquele dia eu decidi não abrir mão, né? E eu tinha visto o vídeo na sexta, no domingo pela manhã, eu falei, deixa eu pesquisar, porque eu não entendo praticamente nada de inglês. E fui ver a tradução. E ela me assustou, porque dizia, né, a tradução ao pé da letra, onde você enterrou seus filhos. E eu falei, meu Deus, como que, né? E como que achamos isso? Mas quando eu li a crítica da música, ela fala dessa dor materna de cultivar, né, no ninho esses filhos e permitir que eles vão para o mundo, sabe? E aí fica assim no lindo vazio. Basicamente, sabe? Mas uma dor, e aí a música ela é repetitiva justamente para causar essa tensão. E sabe quem faz isso, música nesse sentido? Que os adolescentes estiverem escutando, vai ouvindo o vídeo, lógico, vai... É que eu quero colocar no Spotify também. Billie Eilish. Ah, sim. Billie Eilish é a nova Coqueluche. Sim. Ela é maravilhosa, é maravilhosa. Hoje saiu o vídeo oficial dela dos Birds. Então, ela tem a letra da música dela é nesse sentido aí, sim, entendeu? É a interpretação da dor, né? Onde está o meu amor? Sim, e isso eu acho incrível, porque eu sou apaixonada em canções. Música de todo jeito, né? Desde brega, né? Hoje, antes de você Adoro. chegar, eu tava aqui ouvindo. Hoje eu acordei cedo, tomei meu café, né? Que tá um hit aí. É mesmo, eu vi esse hit. Eu adoro, e assim, minha cunhada odeia, uma prima me odeia, eu fico lá cantando pra tentar elas, eu adoro. Então, assim, eu gosto de todo tipo, sabe? Eu falo só uma ópera que ainda me assusta, porque eu acho que eu não tive muita proximidade com esse estilo, né? Mas não sou muito fã, não. Mas falou que é canção, música, tudo me toca muito. E a gente tem uma diversidade incrível de música no Brasil, né? Nossa, né? Se não gosta das críticas, sabe, professor? Quando alguém diz, sertanejo é horrível, funk é péssimo. Eu acho que tudo tem o seu valor e tudo tem o seu momento. Sim. Lógico, a gente vai ter aptidões por determinadas músicas, mas tudo tem seu valor. A música brasileira é muito vasta, é muito rica. A Luísa Sonza, né? Que
assim, eu não tinha um apego por ela. E aí, justamente por Eloá estar ouvindo, como Se que você eu, vou ver o né? que é isso. O que eu faço com a tecnologia, né? Como você me perguntou. Vou para perto dos meus filhos. Então, vou te Eu dar uma tenho que dica. entender. Então, E vou te fui dar uma ver dica. o Para você entender, documentário. eu fui entender Luísa Sonza a partir do documentário da Netflix. Sim, eu Eu assisti. não gostava, eu gostava assim. Quando eu ouvi a primeira música dela, assim, recente, eu falei assim, cara, parece que é bom. Aí depois que eu ouvi, juro por Deus, quando eu ouvi ela cantando com a Marília Mendonça, o vídeo saiu na semana. E por coincidência, aquele vídeo foi feito no estúdio do Flane Rodrigues. Um abraço, Flane, se você estiver vendo. O Flane que filmou. E com a Marília Mendonça e a Luísa Sonza. Ela bebendo, tomando vinho, conversando. Então, e aí ela estourou no mundo, de uma certa forma, no feat, né, sertanejo. Sim. Mas esse último álbum dela, eu fui ficar encantado, porque uma amiga minha em comum, Carla Juliana Tomazini, que me deu entrevista, você tem que ver o vídeo da Luísa Sonza. Você tem que ver o documentário dela na Netflix. Aí eu fui entender toda aquela dinâmica que fizeram do mundo machista, heterossexual tóxico, que fizeram em torno dela. Que eu falei assim, cara, não pode ser assim, não pode. Aí eu fui entender todas as músicas dela. Sim. E aí, fora que ela é linda de viver, maravilhosa, teve aquele problema do racismo que ela explicou, mas logicamente as pessoas ainda vai ser a cruz ainda, mas ela é incrível e tem que a voz maravilhosa, né? Sim, e é ela como Billie Eilish, eu acho que assim, a grande questão, como Jorge Mateus, que eu amo, né, minhas paixões, eu fico São ótimos, Jorge Mateus. Eu fico chocada com quem escreve a música, né, e eu não sei exatamente o nome, mas quem coloca a melodia musical mesmo, o som, porque eu falo que são pessoas... Eu tenho mania de ler quem escreveu a música. Porque são pessoas, para mim, professor, que vêm do outro mundo. Sim. Porque assim, eles cantam o que você queria dizer há muito tempo. Por que pega tanto o adolescente? O adolescente não diz. Por isso que ontem eu saí de serviço, na hora que eu saí de serviço, eu saí 11 horas da noite. Na hora que eu estava no ônibus para vir para a cidade, eu passei o dia inteiro na minha assim, pensando na música, eu fui ouvir só à noite. Caju, de Lineker. É linda, é linda. Eu coloquei no meu um dos últimos feeds meu. Eu coloquei várias fotos minhas e coloquei a música. É maravilhosa. Caju é lindo, é lindo, lindo. Lineker tá no auge da vida dele. Lenny Kravitz bateu na porta dele, queria que ele abrisse o show dele, agora no Rock in Rio. Então, música transgressões que eu falo, né? Nós tivemos vários transgressores. Lógico, muita gente não aceita, porque é a geração deles agora. É a nova geração, da sua filha, do seu filho, e a gente tem que entender isso, a gente tem que saber olhar com outros olhos, né? Exato. Eu gosto muito. Saber absorver e principalmente compreender que, especialmente pessoas que são transgressoras, né? Eu digo os teimosos, os desobedientes, né? Que são tão taxados, né? Criança desobediente, meu filho tá assim, inquieto, pergunta demais, pergunta o tempo todo. Nossa, que bom! Seu filho é saudável. Full time, bom tempo, né? bom tempo todo. É claro que a gente tem pais muito indisponíveis nesse momento, né? Então, assim, quando eu vou atender alguma criança, é um revezamento com os pais, porque a criança é o sintoma dos pais, né? Então, pais cansados, indisponíveis, agitados ou com problemas grandes. Geralmente vem para você, os pais vêm também? Vem. Ou sua mãe, não, vai lá, vai na terapeuta e ela se vira com você. Ou tem isso também? Acontece muito isso? Quando acontece, né, de não ter esse vínculo, se é um pré-adolescente, você chama. Assim, quando é criança, não dá para fazer sem os pais. Eu desligo. Quando é criança, de que idade? Assim, 7, a partir de 6, dá para você fazer um trabalho muito legal. Só que os pais têm que estar acompanhando, né? Então, quando você fala acompanhando, no mesmo local? Revezando. Né? Então, aqui eu faço você fica na sua sala? Não, atendimentos individuais para individuais. Entendi. O que acontece? A criança ela não consegue se monitorar, né? O lugar da terapia para criança é diferente, aqui é o lugar de expressão, né? Então aqui a gente brinca, a gente faz jogos de troca de liderança, enfim, né? Para a gente entender como que é esse ambiente, o contexto familiar. Mas a família vem. E aí, quando a família vem, é que você precisa ir pontuando as coisas que estão provocando aqueles comportamentos. Quando a família vem quem? A mãe ou o pai? Então, hoje é multifacetado, né? Porque a gente tem muita mãe solo, a gente tem avós cuidando de netos, então acontece do avô vir, da avó, né? A gente fala que se o cuidador não puder vir, claro, tem uma autorização, né? Mas se ele não puder vir, quem vem é quem cuida, né? Eu poderia atender, inclusive, uma babá, tranquilamente.
entendeu? Orientando ela em como lidar com essa criança. É que muitas vezes a babá faz o papel da mãe, né? Faz, assim, não exatamente da mãe, porque Não é da mãe, assim, mas do cuidado, do né? Da suporte ali, né? orientação, exato. Porque assim, uma mãe presente, ela não precisa estar o tempo todo, né? A gente pode estar em um tempo menor, mas extremamente intenso naquele tempo menor. Mas a babá está ali vendo os comportamentos, porque o sentimento é muito da mãe, né? De cuidar disso tudo. Então pode vir, inclusive, uma babá, né? E a gente faz essa orientação, né? Que a gente fala orientação familiar, e aí ela leva para monitorar em casa. Porque, vamos pensar, professor, se chega um pai aqui e diz assim, Luciana, o Miguel, o João, tá falando muito palavrão, tá muito irritado, tudo ele joga as coisas. E aí quando você vai para o contexto familiar, o pai joga as coisas. O pai fala palavrão, o pai xinga, né? Porque, por exemplo, lá em casa, a gente tem o costume de falar palavrões, mas a gente criou uma regrinha para que eles fiquem menos agressivos, né? Certo. Então é filho da fruta, fruta que te partiu, sabe? É? Coisas Que legal. viu? Falei palavrão sem falar palavrão. Então, assim, por mais que talvez tenha pessoas que são contra, justamente por esse limiar entre o que pode e o que não pode, né? Extremo. Ou pode tudo ou não pode nada. Então, assim, a gente pode receber críticas por isso, mas lá em casa funcionou. Porque tem horas que você bate o dedo numa quina e você vai dizer o quê? Obrigado, senhor? Você não vai como. dizer, porque dói muito. Filho da fruta. Filho da fruta. Tadinha das frutas. Gente, eu comentei essa semana o negócio. Coitada, por exemplo, aquela pessoa, um FDP, não é, coitada da mulher. Né? Coitado da mãe, enfim. E aí, assim, o trabalho de revezar as sessões, de alternar, ele é uma exigência minha. Eu não faço. Né? Se eu perceber que a família não tem compromisso, disciplina, não funciona. Entende? Porque o que acontece? E é o que está acontecendo, assim, de um modo extremamente profundo, surpreendente e grotesco. Como os pais estão sem tempo, eles estão responsabilizando a criança por tudo. Ele não tem o tempo de ensinar, olha, vamos fazer o macarrão, pega o molho de tomate, cuidado com a água. Porque ficou muito rápido hoje, é coisa ou distante, todo mundo isolado, né? Então não se tem um processo, só tem o final, né? Então eu quero ter, né? Né? Uma Dodge Ram, sei lá, né? Eu gosto muito de carro grandão e tal. E aí assim, eu quero ter, mas eu não penso que eu vou ter que trabalhar, sabe? Que para uma pessoa de classe baixa não é fácil. Né? Porque muitas vezes a gente vê... Aí entra a história dos tigrinhos, né? E o mundo capitalista, né? Que é capitalista. Meu Deus, é assim, de sufocar a gente. Porque eu me lembro de uma propaganda, né, de um carro que ele subia num prédio e ficava no topo, na cobertura. E aí, era ainda da época da faculdade, por volta de 2006, 2007 aí. E aí, até eu e meu professor criticávamos muito isso. Professor Wellington também, que é minha paixão. E aí, de história? Não, aí já era da faculdade, era de psicanálise. Ele é um lacaniano, né, um campo à parte da psicanálise, é mais bruto do que o Freud, mas é psicanálise Lacan. também, é Lacan. É incrível, ele é meio que tapa na cara, sabe? O Lacan, quem é um lacaniano, vai atender, tipo assim, você chega e fala, não tenho nada para falar. Ele fala, pode ir embora, abre a porta e vai embora. Sério, essa é a abordagem, mas assim, de responsabilizar o cliente, né? Até no início, vou até voltar um pouquinho, no início você falou paciente, e eu vou só comentar para que todos entendam um pouquinho, assim, lógico. Porque é um outro mundo, né? O paciente, na terapia, a gente não remete tanto essa fala. Por quê? Cliente. Porque o paciente, a gente tem muito atribuído igual o paciente do médico, que fica lá na sala, né? E tem que ter paciência, espera. Por isso que é paciente. Também. E ele é passivo, um sujeito em que ele recebe a medicação, ele recebe o soro. Ele tá só recebendo. Ele só recebe. Ele é orientado a ir buscar. Né? Vai lá e compra o remédio, toma o remédio 3 vezes ao dia. O cliente é diferente. O cliente, assim como o Dan, ele é ativo no processo. Você entende? Por exemplo, a gente faz a sessão, mas quem é que tem a atividade cognitiva de pensar, perceber e mudar? Você. Eu. Então é cliente ativo nisso tudo. Tá. Entende? Posso saber. Vou aprendendo aqui, hein? Exato. E aí, nos casos de quando voltando aos atendimentos, quando é um atendimento com um adolescente, já aconteceu, de, por exemplo, eu solicitar que os pais viessem. Era um caso muito delicado, porque era uma menina e ela estava apresentando alguns pensamentos de suicídio, né? Porque existem fases do suicídio, né? Para se chegar à execução.
E aí eu fiquei muito preocupada, chamei os pais, ninguém veio, né? E ela tinha um vínculo muito forte comigo. E eu fiquei insegura se eu devo Lógico. manter ou não, porque a recomendação é: a quebra de sigilo é para ameaça à sua vida. Pra você ter ideia, na terapia, no psicólogo, o caso que você pode quebrar o sigilo é em caso de ameaça à sua vida, ameaça à vida de alguém, ou na presença é, de uma quebra de direito humano, digamos assim. Se você viu um abuso, tal, a gente tem que pensar em quebrar o sigilo, porque a gente tem que pedir ajuda. A ideia da terapia e do terapeuta, o psicoterapeuta, que é o psicólogo, é proteger a vida humana e o direito humano. E aí eu fiquei muito constrangida, porque não obtive resposta. Fiz por escrito um relatório, queria registrar aquilo tudo, mas percebi que como era só um pensamento ainda, que é a fase inicial. Poderia ser por crises que ela estava vivenciando nesse contexto, e fui segurando aqui na clínica até ela superar aquilo tudo. E superamos, sabe? Foi muito bom, porque aí você pensa, se os pais não vieram, né? Não tinha um avô que era muito querido. Mas você tem feedback? Não, sem nada, não falaram nada. E aí tinha um avô muito querido que me deu um suporte assim, meio que assim, de lado do tratamento, pareado ao tratamento, que me deixou mais segura, né? Porque é muito arriscado a vida de uma pessoa. Lógico. Mas era um sintoma leve. E aí a gente foi evoluindo, né? Essa garota, ela evoluiu muito, né? Ela passou por muitos conflitos. É lindo você ver quando o seu cliente, né? Onde eu falei do prazer de ser terapeuta, né? Porque as pessoas falam, não fica o peso. Não, fica o alívio, né? Porque você vê uma pessoa, às vezes eu falo que as pessoas, a gente vê tanto a dor emocional dela, professor, que você vê em sangue vivo. Parece que você consegue sentir a dor, né? Eu digo, a gente não tem aqui no Brasil, pelo menos não que eu conheça, autorização para gravar a sessão. Mas eu falo que seria um sonho meu gravar sem o cliente saber, porque vocês chegam aqui outra pessoa, sabe? O corpo, a postura, o embotamento, a dificuldade de falar, de confiar, é muito doloroso. E aí, quando passa esse processo, sabe, o modo como a gente atende vocês lá fora, que chega aqui, a gente percebe os detalhes de tudo. E aí, assim, aquilo, né? E volta a música lá, de deixar os filhos voar, né? Eu falo até que para mim os clientinhos são isso, né? Um bichinho que chega meio entanguido, com frio, e aí depois eles vão, né? E voam. Isso é muito bom. Clientes homens, você tem? Tenho. Tem aumentado muito, né? Quando a gente fala do pós-pandemia, a pandemia, professora, provocou em todos nós uma necessidade maior do agora. Aquilo que eu preciso decidir tem que ser agora. Foi, assim, no pós-pandemia, houve muitas pesquisas sobre, por exemplo, casamentos, separações, né? Então, todo mundo que estava meio pendurado, né? Estava pendurado, então, ai, será que eu caso? Não caso. Pandemia, casei. Ai, será que eu separo ou não separo? Separou, né? Então, assim, faço tal curso ou não faço? Tanto é que hoje as pessoas têm, existe um sofrimento muito grande, porque as pessoas, elas têm uma emergência em decidir onde querem chegar e começar esse caminho logo, porque elas sabem que a gente não tem esse tempo eterno que a gente simbolicamente imagina que tem. Porque a pandemia tirou de nós a liberdade. A pandemia nos tolhiu de ir ao mercado, né? Eu falo que aqui em Pires do Rio, shopping é o mercado, né? Uma cidade de 33 mil habitantes. Shopping é o mercado. Né? Então, o supermercado, né? Quando tá um dia, né, domingo, quente, 37 graus, Deus vamos no shopping, aí vai eu, meus 2 nenéns, né? Os neguinhos meus, eu falo, meus neguinhos. Aí a gente vai no mercado pegar um picolé, uma coisa, fazer uma pipoca diferente, tal, ver um filme. E assim, é o shopping, é onde a gente vê todo mundo, porque aqui a gente não tem muita coisas para lazer, né? Em Pires do Rio, até nos bares e lanchonetes ainda tem pouco acolhimento para as famílias, né? A criança, né? Quando a gente fala da criança, eu penso nos meus filhos, né? Às vezes eu recebo convites. É interessante que eu estou num cenário, professor, em que eu não sei qual que é a minha definição de estado civil, né? Porque esses dias, o que eu estava fazendo? Aí a moça falou assim, era uma transferência de um documento de um carro. Aí ela falou assim, você é casada? Eu falei, não. Ela já foi, eu morei junto. Aí ela, mas casou no papel? Eu falei, não. Aí ela pegou e falou, é solteira? E eu fiquei assim meio paralisada se eu sou solteira ou não. Porque uma mãe solo, ela não tem como estar livre. Entende? E jamais, gente, né? Quando a gente fala da questão daquela polêmica que levou a moça à morte, né? Sobre o Whindersson Nunes lá,
Por que que leva? Porque as pessoas pegam recortes, né? Então eu fico até com medo das pessoas pegar um recorte. Eu tô falando que é difícil cuidar dos meus filhos. Gente, exige muito trabalho, sabe? Cada dia um tá com um problema, um pensamento diferente. Eu fico olhando, acolho eles, né? Tento respeitá-los ao máximo, né? Então, assim, E acaba que o fardo de vocês mulheres é maior, né? não, socialmente, o homem ganha muito, né? Com essa. A mulher é quem cuida, isso é coisa de mulher. Trabalha, mãe, cuida de filho, há muita coisa. É uma loucura, né? Tem até um documentário, uma propaganda, não me lembro de que instituição que é, não sei se é do Itaú, enfim, não lembro. E aí eles chegam, rapazes, né? E aí ela fala assim, olha, tem que passar, lavar, cozinhar, varrer o chão. E aí vai apontando as coisas e fala assim, mas não tem pagamento. Aí ele fala, como? Não tem pagamento? Sim, você vai fazer isso tudo, mas você pode trabalhar em outro lugar e conseguir um pagamento em outro lugar. Daí o cara, como? Eu vou fazer isso aqui tudo, eu vou ter que trabalhar em outro lugar. Ele falou, se você quiser receber, moça, mas como que eu vou trabalhar em 2 lugares? Né? Aí ele fala assim, não, tem gente que consegue. Aí pega e abre a porta e entra as mães. Né? Olha, que interessante. E eu fico, Então assim, eu me arrepiei aqui, sabe? Porque a gente está vivendo isso há quantos séculos, né? Da mulher nesse lugar de subserviência. Isso, né, quando você olha as pesquisas, geram na economia uma arrecadação de 11 trilhões de dólares. Então tem muita gente ganhando com mulheres trabalhando gratuitamente, né? E essas mulheres estão exaustas, né? Então assim, elas estão e procuram muito atendimento, né? A questão da saúde mental das mulheres é assim, delicadíssimo, né? Por quê? Porque é muito exaustivo. É muita demanda. Sim, meu Deus. muita coisa. Mas é como eu falo, né? São minhas paixões, meus filhos, né? E aí eu fiquei em dúvida, né? Eu sou solteira ou não? E como uma colega minha em Tumbiara também, né, passou por essa questão de separar recentemente, ela diz, Lu, a gente não é, mas eu não sei o que a gente é, né? Por quê? Se alguém diz, Lu, vai ter uma festa tal, pode levar criança? E aí tem festas que ninguém aceita criança, né? Claro que eu sei que tem festas que são para público adulto, óbvio, mas assim, eu fico, meu Deus, sem meus filhos eu vou não, né? Tá acontecendo um campeonato em São Paulo, de CrossFit, uma Teresina tá lá concorrendo. Ah, é mesmo? A Aninha Canhete, ó, meu Deus, demais, tô foi minha torcendo. aluna. Eu fiz CrossFit um tempo lá. Sorte pra você, Aninha. Ai, nossa, tô aqui torcendo. Vi uma prova dela hoje, mas assim, é de morrer as provas, né? Até depois vou te passar pra Irmã do você Thiago. acompanhar. Adoro. A Aninha, o Thiago, a Cida, né? São pessoas apaixonantes, assim. E ela foi para São Paulo, e aí o Igor, né, que também trabalha com chupeta lá, pegou e falou assim, Lu, vamos! E eu, vamos! Nossa, vamos! O Que Igor legal! trabalha lá também, não trabalha? Trabalha. O Igor é nosso irmão também, assim, que Deus deu, Gente né? Já tá adotado, assim, da família. E aí ele falou assim, vamos, Lu? Eu falei, vamos! Quando foi no dia seguinte, caiu a ficha. Que dia que a gente vai? Quarta-feira. Então eu vou ter que ficar lá quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente volta segunda. Igor, mandei áudio. Igor, deixa eu te falar, não vai dar não. Ai, Lu, mas por quê? Nossa, seria tão legal, não sei o que que tem, não sei o que que tem. Falei, Igor, parece que eu tô achando meio longe. Parece que eu tô achando muito tempo, né? Então, assim, se não encaixa a minha vida com os meus filhos, eu tô deixando de viver a minha vida. Não, eu não tô deixando de viver. Sim. Sabe? Porque eles são um presente. Eu falo que muitas vezes eles me salvam. Sabe? Assim, de caos gigantescos, de dores imensas. E assim. Mas e acaba também que vai ter uma hora. Eu vou ter tempo depois. É isso. Né? Eles vão ter o tempo deles também. Já tem, né? Eloá já vai pro country, né? Com as amiguinhas, quer ir comer pizza. Eu fico lá vigiando atrás da árvore e tal. Porque eu não tenho esse negócio de pode ir de boa, não. É o ciúme de mãe. Não, né? Dia desses teve uma viagem pro Hot Park, uma escola que ela estudava, e aí ela tinha 6, se eu não me engano, 6 para 7, acho que uns 7. Mãe, pode ir, não sei o que tem eu fora. Eu falei, pode, a mamãe vai de carro atrás do ônibus. Seus filhos, você observou que seus filhos serão melhores que a gente, né? Assim, no caso. Assim espero. Eu já vejo, assim, um respeito muito grande pelos ambientes, pelas pessoas, né? Eles são muito curiosos, né? Então chega, mãe, o que é sexualidade? Mãe, o que é sexo? E claro, né, eles têm diferença de idade para cada um, eu vou explicar adequadamente.
Aliás, E o que aproveitando, você acha da sexualidade? Você acha que seria importante trabalhar, ter um bom, porque isso também, pessoal, tem que ser um bom professor de biologia, de ciências, a parte biológica, principalmente o profissional também da área. O que você acha das escolas terem que falar, a necessidade das escolas falarem de sexo? a necessidade, ela Dos terapeutas, de vocês até estar inclusos nisso. sim, eu falo, né? A sexualidade, ela vira uma bandeira minha, tanto no atendimento, né? Quanto nas minhas publicações. Mas é interessante, né? Que, de novo, o recorte, né? Você fica lá, a sexualidade é uma bandeira minha. Vai parecer que a Luciana dá aula de sexo, né? Não é isso, né? E eu estava acompanhando uma pedagoga e ela disse o seguinte, ela é muito inteligente na percepção dela. O que que magoa as pessoas quando fala a palavra sexo ou sexualidade? Entende? Porque eles não entendem que hoje a gente tem uma média de 4 em cada 10 crianças abusadas sexualmente em casa, dentro de casa. Nesse momento é alguém sendo abusado. Eles não sabem comunicar o abuso porque confunde, né? Porque não é o homem do saco, sabe? Não é aquele homem da rua que é perigoso. É aquele que está dentro de casa. E não são só homens que abusam também, né? A gente vai ter casos de mulheres também que são abusadoras. E o que acontece? Ela disse: se a gente não mudar o nome, de novo, a sociedade conservadora não vai permitir que isso seja inserido. Porque, na verdade, a gente quer tomar A decisões famosa importantes. sociedade conservadora que até mesmo faz o mesmo. Sim, né? Infelizmente, a gente vê nos altos cargos, né, de igrejas, infelizmente, de instituição de proteção à criança, né, os abusos acontecer, né, com filhos. Teve um caso que foi um destaque nacional, eu não me lembro a instituição, que ele era o diretor e ele abusava dos 2 filhos. Poxa. E eles conseguiram denunciar quando o menino tinha 15 e a menina 19. Né? Então, assim, é gravíssimo e urgente, mas tem que mudar o nome. Né? E ela sugere um nome tipo assim, Educação para a Proteção do Corpo. Entende? Porque a gente não ensina, gente. Se falar de sexualidade diretamente, quem quer? não pode. Né? Porque ela ser da escola. Né? Ainda hoje, por exemplo, se a minha filha, e ela aprendeu que ela pode falar. Ela pode falar dentro do que eu já orientei. Uhum. Então, por exemplo, se ela chega e fala: ai, vovó, fulana tá grávida, ela fez sexo. Aí minha mãe: meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Geração, né? Mãe, ela entende o que acontece, dentro do que ela pode entender. Sim. O Enzo entende menos, né? Ele até fala de sexualidade vucu-vucu, né? Que eu falo que são comportamentos de pessoas adultas, né? Uhum. Porque ele ainda fala, o beijo é nojento, aquelas coisas que eu falo, não, adultos gostam, meu filho, mas crianças não podem. Então, ensinar a nomear a parte do corpo, essencial, né? Nomear a forma Você correta. acredita que por exemplo, quando eu estava ministrando aula de biologia, eu fiquei trabalhando em biologia por um bom tempo no Sagrado Coração, e eles me deram liberdade para falar, e não tinha problemática não, e também no estado como Química e Biologia. Quando eu trabalhar o corpo humano para eles ficam em silêncio total. Sim. E eles assustam, porque eu falo assim, cara, vocês têm que se conhecerem. Sim. Vocês têm que se tocarem para saber o que é. Né, o estigma, né, a censura. Se você não se tocar, alguém pode tocar e você não vai permitir. Não vai entender. Não vai entender e não pode permitir. Não vai pedir ajuda. Não vai pedir ajuda. Né? Porque entender é muito profundo, até nós adultos talvez não entendamos. Né? Eu tive uma cliente que ela foi assim, marcante para mim. Ela veio aos 28 anos para terapia, muito depressiva, também com pensamento suicida. Né? A gente diz que aquele trauma que acontece na infância, ele é tão danoso para a criança, professor, porque ele faz a criança ter um sentimento de menos-valia, de não pertencimento, de não ter valor nenhum. Então ele não acha que ele tem que lutar por si. Isso provoca depressões assim, crônicas, dificílimas de tratamento na vida adulta. E ela veio para terapia, tal, e aí, assim, após uns 3 meses, ela chegou aqui e começou a chorar muito. E ela disse, ela não é daqui, ela é de outra cidade. E aí ela disse assim, Lu, meu avô me molesta. Ô, meu pai. Tem lógica. E acontecia, claro que ele foi migrando para um distanciamento. Sim. Mas ela foi molestada pelo avô, não conseguiu nomear aquilo, né? E aí quando ela vem e traz primeiro uns abusos da infância, de um primo, depois de um professor, né? E ela não sabia nomear e achava que, né? Porque existe um limiar muito delicado, sabe? É uma linha tênue entre
o que é o abuso para a criança e o que é o afeto. Porque o abusador, ele chega como alguém que gosta, que te valoriza. Por que a gente fala? Melhor forma de proteger de abuso, trabalhe a autoestima da criança, sabe? Faça ela se Eu acho sentir forte e importantíssimo essa confiante. parte. Porque se ela não tem confiança em ninguém, né? Por exemplo, um pai extremamente rígido, uma mãe rígida ou distante dessa criança, né? E você já viu que às vezes, ou por vezes, a filha, quando ela tem a filha, ou o filho talvez até menos. De repente o filho vai até seguir a mesma linha do pai. Quando o pai é muito rígido, a filha quer que ela quer ir embora logo. Sim, De repente ela quer até casa mais cedo para ficar livre daquela pressão que tem, que eles falam pressão, né? sim. E é engraçado porque, assim, muitas meninas casam por volta de 13, 14 anos, quando eu pego aí clientes de 40 anos, né? E elas falam, Lu, casei para ser feliz e livre. E adivinha onde elas caem? Na Né? vala. Na vala. Por quê? Que representação ela tem de afeto? De grosseria. Porque de repente o pai é grosso e a mãe fala, ah, seu pai tá nervoso, deixa ele, né? Ah, não, seu pai só tá bêbado. Ninguém entende que a gente precisa exigir tratamento respeitoso, entende? Então essa menina acaba indo para um relacionamento tóxico e não consegue compreender que é tóxico. Porque o que ela tem como afeto? Violência, gritos, opressão, falta de respeito e subserviência. Então ela acha que tá tudo bem, né? Infelizmente, sai de uma relação familiar tóxica e a chance de cair num relacionamento tóxico é gigante, até porque ela não sabe nem interpretar o que é afeto de fato. É verdade. E falando em afeto, você tem muitos clientes. Sim. Ah, acertei! Yes! Você tem muitos clientes jovens, não preciso dominar jamais. Claro. LGBTs? Sim, também, né? E eu fico também muito feliz com esse público que chega até mim, porque eu acredito que eles devem. Eu acho que ninguém procura um terapeuta sem dar uma stalkeada, né? No terapeuta? No terapeuta. Sim. O que eu Porque acho? o terapeuta também pode ser, alguns pode ser traumatizante, não pode? Pode, né? Pode ser traumatizante, já aconteceu de receber clientes assim, né? O que É acontece? igual um bom mau tatuador. Às vezes, Você vai lá e faz aquela, né? Nada contra, eu acho assim, a população carcerária ela precisa de respeito, né? Precisávamos de políticas públicas, temos, mas ainda chega pouco, né? De falta muito instrução, profissionalização, enfim. Mas a gente fala da tatuagem de cadeia, né? Aquela que faz com um equipamento ruim, que tem a mão no momento, que não fica boa, né? Até quero ir no Felipe, né? Felipe, tô ouvindo aí? Minha mãe vai morrer. Esse dia eu pus uma aqui, sabe? Aí cheguei lá e falei, ó, mãe, a tatuagem. Ela, isso é tatuagem mesmo? Tá escrito mãe? Se tiver escrito mãe, ela vai gostar. Boa ideia! Então, assim, eu tenho vontade, mas ainda tenho a censura da mãe, né? E eu, aos 43, tenho a censura da mãe me guiando, pra você ver o quanto que é interessante isso. Incrível. Então, assim, a gente precisa acolher o outro. Eu vejo muito isso. E no interior, nós temos uma cidade pequena, né? Quando você falou assim, Lu, você pode atender parentes e tal? Claro que eu não posso atender minha irmã, não posso atender minha mãe, meus irmãos, mas eu já tenho de primo. Já aconteceu de você atender alguém e esse alguém comentar de outro alguém e chocar de repente os dois ser paciente seu? Sim, já aconteceu. Inclusive, teve pessoas que tiveram conflitos no trabalho e aí eu tinha que interromper a sessão, porque coincidentemente era o horário seguinte. E aí, para proteger a cliente que entraria, eu disse, por favor, venha em 15 minutos, porque tem uma pessoa aqui. Pelo menos. Não, eu mando mensagem. Não, depois que manda mensagem, a pessoa atendeu. Não, ouviu e saiu, né? Porque eu fico aqui até tarde atendendo. Então, assim, acontece de histórias se cruzarem e exige da gente um distanciamento muito grande. Muito grande. Você tem que ter uma neutralidade, porque assim, eu posso atender duas inimigas e eu tenho que amá-las igual. Entende? Porque eu considero a terapia, professor, um exercício muito profundo de amor e afeto. Sabe? Eu acredito que se a pessoa vem aqui, né, e eu vou já ser rígida, puni-la, ela não vai ficar. Né? Quando você fala, alguém já foi traumatizado por outro terapeuta? Já. Porque às vezes chega no terapeuta, o que é importantíssimo na terapia? Fazer vínculo. Como que eu vou contar coisas minhas para alguém que eu nunca vi? Para alguém que eu... Eu acho que a maioria das pessoas tem medo de procurar um terapeuta por causa disso, sabia? Sim. E aí o que acontece? A gente acolhe, sabe? Acolhe, deixa a pessoa à vontade,
né, fala dessa ética, porque o que eu considero mais importante na terapia, principalmente aqui no interior, ética, sabe? Eu tenho que ser extremamente profissional, principalmente quando eu abro aquela porta e saio, né? Quando você fala em ética também, me vem muito à cabeça o seguinte. Você é uma pessoa que tem seus 2 filhos, você tem sua família, vocês comungam dessa questão de estar sempre junto, ou numa zona rural, ou até mesmo aqui. Você acha que, por exemplo, se você fosse. Eu acho que você não é tanto assim. Se você fosse uma pessoa que saísse mais, tivesse um círculo de amizade mais, sociabilizasse uma rotina muito grande, festas praticamente quase todo final de semana, encontro de comadres, toda aquela questão toda. Isso dificultaria a sua ética? Você acha que isso dificulta a ética de um profissional? Por exemplo, por ele estar muito imbuído da sociedade ou da high society? Então, é muito difícil dizer com certeza que vai prejudicar. Primeiro, vou te lembrar, sou uma mãe de 2 crianças, então eu não iria para essas baladas, né? Mas enfim. E é uma história muito legal essa que você me trouxe. Me deu vontade de ir pra balada, de curtir e tal, né? Lógico, é. Mas eu saio mais em Tumbiara, né? Lá em Tumbiara eu fico mais à vontade. Quando você fala dessa ética, né, que poderia me atrapalhar, justamente por você estar inserido em tudo, eu considero que talvez não atrapalhe o profissional, mas quem olha o profissional, sim. Porque o seu cliente Entendi. está lá, se aqui dentro não tiver esse vínculo já estabelecido, por exemplo, eu falo para meus clientes, né, na hora que termina o primeiro atendimento, eu falo, olha, é facinho de você me ver descalça no supermercado, Já sabe? avisa. Já aviso. Falou, você vê eu meio doida aí com 2 meninos ou mais, né? Porque eu ando Sou eu. muito com Sou meus eu. sobrinhos, meu carro fica cheio de menino, porque eu adoro carregar eles para todo lado. Eu paro no posto de gasolina e falo, aqui é 5 meninos, é seu? 5 meninos no carro. E aí, assim, eu falo, olha, você vai me ver por aí, né? De repente você vai estar com a sua esposa ou você vai estar com a sua mãe, que talvez é o problema na terapia. Jamais vou olhar para um familiar seu com outro olhar. Por que que A a mãe, porta fechou por que que a mãe é o centro? porque ela é o contato do afeto. Por exemplo, quando a gente olha para o que eu estou vivendo, né? Eu sei que é um investimento que eu tenho que tirar proveito agora do afeto dos meus filhos. Porque pode ser que no futuro eles tenham a tendência a ir para o pai, ainda que esse pai não esteja presente. Porque a mãe é a lei. Né? Eu que vou ter que dizer, toma banho, tá na hora de dormir, desliga o celular, vamos estudar. Não ficou legal. Olha, esse jeito de falar com o irmão não tá bom. Então eu sou a lei, entende? A lei e a presença, né? O que cansa o ser humano? Rotina. Sabe? As rotinas cansam o ser humano. Porque falar com uma pessoa esporadicamente é fácil. Conviver com ela é extremamente difícil, né? No meu caso, quando eu conversei com você sobre. Eu tentei explicar para uma pessoa agora esses dias, estava conversando com ela aleatoriamente, aí eu falei, é porque eu vou buscar o menino, Ah, que é o menino que sou ah, eu, mas sua criança interior. isso, que ela desprendeu de mim, ela não me acompanhou, Sim. né? Queria que você explicasse isso, como se fosse, se eu não soubesse, que eu sei agora, quem é o Sim. menino. Uhum. Como é que funciona isso? Então, hoje a gente fala muito dessa criança interior, criança ferida, né? Por quê? Na infância, a gente é totalmente exposto à regra do outro. E essa criança congela, né? Eu atendi um caso muito triste essa semana, né? Eu trabalho no hospital também, e a gente teve uma tentativa de autoextermínio, né? Um cliente de 16 anos, que assim, Novinho, hein? nossa, e assim, crianças mexem muito com a gente no hospital, de um modo geral, crianças, traumas muito grandes também, né? A gente teve um rapaz que sofreu uma queda que ficou gravíssima, então a gente fica todo mundo muito ansioso por notícia, né? Às vezes, porque a gente é um hospital de média complexidade, então quando um caso vai para Goiânia, a gente não tem mais notícia, mas a gente é muito afetuoso no hospital, então geralmente a família volta e fala: ah, meu filho que foi picado de escorpião, ele tá bem, e a gente sabe que dá um gás para a equipe continuar. Então mexe muito com a gente. E aí as meninas entraram em contato, Lu tem um autoextermínio, vem ver. E eu cheguei e falei com a família, e como eu te falei, né, claro, respeito demais, enfim, não citarei jamais, mas assim, havia um distanciamento entre o que esse garoto vivia e o que a família percebia. Né? Ele relata que ele queria se matar desde 6 anos. Nossa, Sabe? Eu nunca fiquei vi. assim. Né? E aí eu lembro muito da minha
filha, né, que vai fazer 13, ele tem um corpo um pouco menor que o da minha filha, porque hoje, assim, os meninos demoram a desenvolver, né, as meninas desenvolvem mais rápido, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, né? Então ele precisa imediatamente de psiquiatria, né, para entrar com a medicação, e vigilância, claro, após uma tentativa, a gente tem 10 vezes mais chance de repetir, É né? mesmo? Sim. Quando você é um tentante, a gente dá esse nome, né? A gente tem que ter uma vigilância extrema, porque fica um estigma, Então não né? adianta, tem que ter o apoio mesmo. Tem que ter essa rede de apoio, tem que existir, né? Tem que existir, e eu orientei todos os Porque não dá para familiares. você também, Não, mesmo sendo terapeuta, não dá para não dá. você acolher todos, nesse sentido, tipo assim, você Sim, tem sua vida fora, na hora que você sai daqui do sim, consultório, e logicamente você tem seus clientes, agora eu aprendi, é claro. cliente, não é Isso! pacientes, então é muito difícil você ter esse controle todo. Então é por isso que essa rede de apoio, a família, os próximos, Sim, amigos, né? A gente nomeia um campo de segurança, que a gente diz, né? Então, por exemplo, se ele fosse um paciente, um cliente meu, olha eu errando, mas se ele fosse um cliente meu, ele teria um contrato, né? Que a gente fala um contrato anti-suicídio, que é lido juntos, um compromisso, né? De que ele peça ajuda imediatamente quando tiver uma crise. Então, por exemplo, quando eu vou para a roça, que eu vou muito para a roça, né? Eu tenho que deixar uma psicóloga parceira em sobreaviso, entende? sim, Porque ele stand-by. não há horário para crise, não há horário para Pode crise, ser que eu tenha. né? Então, eu, por exemplo, tô na roça, não tenho Tadinha da sinal, Lu, eu mando mensagem pra ela. e eu adoro, É eu assim, ouço gente. tudo. É que tem semana que não tem como eu vir. Isso, Ou o horário de trabalho não tem como. Aí eu tenho que fazer mensagem, porque Lu, tô com problema assim, sim, 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 me ajuda. Eu mando, assim, lá vai os áudios. Assim, tadinha, tá trabalhando e eu aqui macetando ela aqui, mas ela me responde todos. Obrigado. então, por nada, e eu tenho muito esse contrato com meus clientes todos, independente da gravidade, que a gente não sabe que hora que a gente pode ficar grave. Né? De repente vem um cliente que está tranquilo, e justamente quando entra na terapia, pode ter um gatilho que derrame tudo. Né? Às vezes a pessoa vem e fala, Lu, parece que piorou. Eu falo, sim, agora você tem um lugar de fala, você tem um lugar de choro, sabe? Tem gente que não chorava e vem para terapia sem conseguir chorar, e aqui consegue chorar. Porque é tão solitário que não há companhia para dor, e ele se Nem pra fecha, dor, né? nem para dor, que é o que eu vi nesse garoto, sabe? Aí eu orientei os familiares, né, da vigilância no pós-tentativa, e para acionar um psiquiatra no dia seguinte, foi à noitinha que eu consegui falar com eles, e acompanhamento psicológico. Por quê? Essa família tem que ser orientada em como cuidar, né? Então, quando tem uma tentativa de suicídio, depressão grave, ansiedade grave, né, que é transtornos que levam até o corpo físico a ter expressões totalmente desequilibradas, né? Tiques nervoso, convulsões, né, que são potencializadas pela ansiedade. Eu preciso da ajuda da família, sabe? Até para que essa família tenha uma condição de ajudar o cliente. Porque muitas vezes a pessoa, né, a gente tem muito ainda pouco conhecimento sobre o cuidado mental, né? Sobre o que é a doença e como é a saúde mental. Então as pessoas ainda têm a psicofobia, que a gente fala, o preconceito por pessoas que têm um adoecimento mental ou estão em tratamento mental, né? Tem gente que faz tratamento mental escondido, Nossa, eu acho porque que não pode falar. hoje eu vejo a necessidade que tem. E olha que eu sou da área de saúde, hein? Assim, eu não estou mais na área de saúde, mas eu vejo a necessidade importantíssima que vocês são dentro de uma vida de uma pessoa. Sim. Eu costumo dizer que assim, psicólogos, né, e profissionais assim comprometidos, que se dedicam de fato, devia ter, eu falo, como se fosse postes, né, de luz na cidade, para você chegar e ter atendimento agora, fácil, rápido, né? Até vou aproveitar a oportunidade, né, falando do Setembro Amarelo, dizer que muitas vezes você não vai encontrar alguém, né, disponível para te ouvir, né, para quem tem alguém sofrendo perto, não precisa falar nada não, só ouve, sabe? Não precisa falar. Porque às vezes falas como, isso vai passar, Deus vai cuidar de você. A pessoa já buscou tanto Deus que às vezes falar em Deus torna uma nova punição. Porque ele pensa, mas por que eu estou sofrendo tanto? Então é onde entra de fato os profissionais, né? Então só ouvir é muito importante.
E a gente tem um canal, é uma política pública, saúde mental, né, que é o CVV, Centro de Valorização à Vida, que é o 188. Então você liga esse número, é gratuito a ligação, 24 horas tem pessoas capacitadas para atender. Ah, olha que interessante. Né? Então, por exemplo, uma pessoa também que está em risco de vida, a gente passa esse telefone, né? E aí, por exemplo, se eu não tiver condição de atender uma chamada, de responder uma mensagem, porque uma coisa muito interessante da tentativa de suicídio, professor, é que ela é um impulso. Então ele dura muito pouco tempo. É muito rápido. É muito rápido, é assim, cerca de 10, 12 minutos, né? O impulso para morrer. E aí, se você interrompe aquilo, né? Por exemplo, se o cliente, Lu, eu estou numa crise, eu não estou aguentando, Lu, o que eu faço? Eu lembro de uma cliente, ela era do centro de saúde, na época eu atendia lá de modo individual, porque os clientes do SUS é recomendado que seja em grupo, justamente pela demanda, né? Não tem como o SUS atender individual. Então, Que pena, né? na maioria das vezes é em grupo, mas um grupo bem conduzido é muito bonito, sabe? É lindo, funciona super bem. Tem que ser bem conduzido, tem que se estudar bem a estratégia para esse grupo funcionar, o contrato, né, de sigilo e Sigilo, que ética é entre os membros, importantíssimo, né? importantíssimo, porque existe. E eu já tive grupo aqui que funcionou, foi lindo. Mas essa cliente, ela era uma tentante, ela já estava indo para a 8ª tentativa de suicídio, e ela morava num bairro longe, que aqui o centro de saúde, para quem conhece Pires do Rio, é aqui, né, pertinho de nós. Então, do bairro dela, que é o Corumbá, dá cerca de 3 quilômetros. E ela entrou numa crise tipo 2 da tarde. E aí era um momento que eu trabalhava no centro de saúde e no hospital, e eu estava no hospital. E ela, Lu, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando, eu vou fazer alguma coisa. E eu, fica comigo no telefone. Aí fiquei em ligação com ela, falei, vai pro CAPS agora, você precisa de ajuda agora. E ela veio de lá até o CAPS em ligação para buscar ajuda, né? E aí chega aqui, tem o suporte e tal. Porque o que a gente precisa? Estar com o cliente enquanto ele passa por aquele impulso. Porque geralmente quando passa aí 5, 6 minutos, a gente tem várias técnicas, claro, né? Mas a gente desfoca o pensamento do suicídio. Na conversa. Sim, né? Porque a gente tem modos de distrair essa pessoa. Tem técnicas, né? Isso. Quando é um cliente já nosso, a gente sabe onde tocar. Né? Então, às vezes, precisa lembrar, olha, isso é importante, olha, aquilo que aconteceu não resume sua vida. Então, quando é um cliente, é em tese mais fácil, né? Mas quando é uma pessoa diferente, que você não tem muito vínculo, você tem que ir para as outras técnicas. E ela veio, e ela está bem, né? Ainda continua em tratamento, porque é uma depressão crônica e tal, mas a gente precisa ter a disponibilidade. Eu sou uma pessoa assim, que eu me ponho disponível o máximo que eu posso. Porque também né? não tem como ser 25 horas Eu acho por que dia, não porque tem não tem nem 25, né? mas eu falo, mandem mensagem que a gente vai vendo o que faz. Ótimo. Né? Ó, nós conversamos aqui com a doutora Luciana, agora a gente vai fazer o chamado questionário proustiano. O que é o questionário proustiano? Nada mais, nada menos do que o jogo rápido. Eu falo uma palavra, uma frase e ela me responde. Pode ser? Vamos lá então, Lu. Futuro. Futuro. É agora. Família. São tudo. Dentre coisas boas e também não muito boas. Um filme que quer rever. 12 anos de escravidão. Uma boa lembrança. Carroça com maçãs. Espiritualidade. Deísta. Uma comida. Jabuticaba. Nós falamos de educação sexual. Banheiros unissex. Adoro. Um psicanalista. Lacan. Daqui 10 anos eu quero. Continuar viva, sorrindo e aproveitando a vida. Luciano no espelho. Como você se vê? Em recuperação. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado, tá? Pessoal, nós tivemos aqui com a Luciana Aparecida Silva. Eu fico feliz de estar aqui, de ser cliente dela. Aprendi, não é paciente. E ela é muito importante para mim, assim como o irmão dela, o Chupeta. Eles foram fundamentais na minha vida. Não que os outros irmãos não sejam também, lógico. Mas que eu tive muita aproximação com eles nesses últimos... Com ela eu tenho 2 anos, né? Mas com o irmão dela tem pouco tempo. Quero agradecer. Muito obrigado a vocês. Vamos parar aqui um pouquinho. Okay. Eu quero, pensando em tudo que você faz pelas pessoas, né?
Inclusive para que você consiga se colocar no nosso lugar, né? De entrevistado, esse frio na barriga e tal que dá. E aí eu vou fazer perguntas para você também. Você não pode fugir. Ué, tudo bem. É a terapeuta pedindo Tá isso, bom. hein? Ok. Deixa eu pegar Nossa, minha cola. já tá até no celular, meu Deus do Eu céu, fiz que uma loucura! cola, eu fiz uma cola, porque eu acho assim, Ai, que medo! ai meu Deus, É será que a também gente jogo corta? rápido? Eu acho que a gente vai ter que cortar É esse jogo livro. rápido, então? É jogo rápido. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Um sonho. Queria ter sido artista. Você é, né? Um defeito. Amar demais. Eu amo demais, 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 demais. Isso não é defeito, não. Não é? Maior medo. Estar sozinho. Assim, eu já trago isso comigo, né? Me sentir sozinho, eu tenho medo. Ousadia é. Ousadia. Deixa eu ver. Ousadia é chegar em alguém e falar que tá afim dela. Tenho muita vontade de. De ter voltado um tempo e ter olhado a minha gatinha, que eu não poderia ter deixado de olhar para ela. Arrependimento. Arrependimento? Ah, eu tenho vários. O arrependimento que eu tenho é ter usado a internet mal. Coragem. Quando eu falei, eu preciso de ajuda. Com você. Nossa, isso foi gigantesco. Gigantesco. E é daí que eu falo sempre, né? Ó, veio a palavra gigante. E a última, né? Se você fosse Deus por um dia. Ai, deixa eu ver. Eu vou fazer todo mundo cantar do Cake. Não é do Cake. O Cake cantou uma segunda vez, ou melhor, uma das vezes, né? I Will Survive, de Gloria Gaynor. Mas eu gosto com Cake. Ótimo. Muito obrigado, meu amor. Imagina. Ó, prazer.